A paz do Senhor Jesus, vamos estar dando continuidade à leitura da palavra do Senhor, no livro de Evangelho, capítulo 11. Vamos estar orando o Evangelho de Lucas. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a leitura da Tua palavra, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 11, que diz assim: Ensino sobre a oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, e assim como perdoamos aquele que pecam contra nós, e não nos deixeis cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Amigo, me acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. E eu lhe digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se um filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar a sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele as suas armas e ele embora seus pertences. Quem não está comigo e opõe-se a mim é quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada.
Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e essa pessoa fica pior do que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal. Mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouvirem a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior do que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos os que encontram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que alumia todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, e como se uma lamparina o estivesse iluminado. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume dos judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, têm cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus! Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que a aflição os espera, pois são como túmulo escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber aonde estão pisando. Então um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou todos a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas
com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Foi isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato dos justos, Abel, até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialista da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-los com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Advertência acerca da hipocrisia. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou-se seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e que conversaram às portas fechadas será proclamado nos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, pois disso ainda mais podem lhes desfazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. E sim, a esses vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais, 2 moedas de cobre? E no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos das suas cabeças estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo na verdade, quem me reconhece aqui diante das pessoas, o Filho do Homem reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas diante dos governadores e das autoridades, não se preocupe com o modo com que se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão
que divida comigo a herança de meu pai? Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é dividida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e a não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, com o corpo, se terão o suficiente para se vestir, com a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida nos celeiros, pois Deus os alimenta, e vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste como tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupe com essas coisas. Elas ocupam os seus pensamentos. Dos pagões de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas do céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Também nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Estejam vestidos prontos para vestir e mantenham-se suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-se-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos aguardarão o seu retorno, serão recompensados. E lhes digo a verdade: ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quem quer ele venha
no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar a contratar constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, que colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e nem hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que estivesse em chamas. No entanto, tenho que passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas. Três contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem a nuvem se formando no oeste, dizem: vai chover, e tem razão. Quando sopra um vento sul, dizem: hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente, porque não decidem por si mesmo o que é certo. Quando você e seu adversário estiverem caminhando do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Ao contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Aleluia. E assim, lemos o capítulo 11, o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.